Sebastião de Almeida, e ela se disponibilizou hoje para o nosso estudo. Então vamos ouvi-la com atenção. Fica à vontade, querida. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus, investionado nos nossos corações, possa nos envolver, nos harmonizar em mais esse momento de estudos, para que, envolvido pelos trabalhadores espirituais desta casa, o carinho de todos vocês, possamos também trazer o abraço da Comissão de Abel Sebastião de Almeida, em nome de Jesus, em nome de Deus, o Pai de infinita bondade, para nos brindar com os estudos e com os cuidados dessa espiritualidade na tarde de hoje. Graças a Deus. Nós estamos realmente hoje responsáveis para falar sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a gente vai fazer assim um pequeno comentário a respeito dessa introdução, porque se a gente for perceber realmente, a gente só faz isso em curso. Nunca a gente vai abrir o Evangelho segundo o Espiritismo em casa na introdução e achar que aquilo é uma leitura que vai nos sustentar, que vai nos amparar. Quando a gente é, entre aspas, obrigado a fazer essa leitura, a fazer esse estudo, a fazer essa interpretação, a gente vai perceber que Kardec, mais uma vez, magistralmente, ele fez um aprendizado, ele fez um estudo assim bem compacto de tudo aquilo que ele vai distribuir em todo o Evangelho. Então ele fez uma síntese desse estudo e a gente vai falar, digamos, aquilo que a gente sabe de doutrina espírita, aquilo que a gente já tem no bojo com relação à moral, né, que é de que trata o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, embasado por todos esses espíritos que permearam esses estudos através das suas interpretações. E Kardec também soube colocar cada um no seu lugar, de conformidade com a necessidade nossa, de conformidade com o nosso conhecimento e também com a nossa moralidade, porque ele teve esse cuidado, porque a gente vai perceber que a intelectualidade, ela de uma certa maneira, ela atrapalha a interpretação de determinados textos. Uma vez porque alguns se acham assim muito intelectualizados, né, muito com uma coroazinha na cabeça, outros, né, porque estão ainda muito desatualizados desses termos, desses textos que é trazido no Evangelho. O Kardec, ele dá uma interpretação, ele não vai, digamos, como disse a Joana de Ângeles, mudar a sua linguagem, né? Porque, na verdade, a gente tem que se adequar a essa linguagem. Mas ele vai trazer, como o Evangelho é, um livro que nos ensina a amar desde a capa, desde o início até o final. Então a gente precisa compreender o que é que esses espíritos trazem para a gente. É exatamente a interpretação, né, daquilo que Jesus trouxe e que muitas das vezes ele não pôde, na grande maioria, falar diretamente. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos, digamos, uma espiritualidade, nem intelectualidade, nem moralidade, para compreendermos aquelas grandes lições, e muitas das vezes ele falava, na grande maioria, por parábolas, e mesmo os seus discípulos, os seus apóstolos, não entendiam aquilo que ele estava dizendo. Então ele dizia, o que é que ele dizia? No futuro, isso será esclarecido. Por isso, quando ele foi voltar, digamos assim, diretamente ao plano espiritual, digamos, nos deixando sem a sua presença física, ele disse, eu vou, mas não os deixarei órfãos. Outros virão para dar continuidade, né? Ele disse que era o Cristo Consolador. E hoje a gente sabe que esse Cristo Consolador, ele veio para nós através da doutrina espírita, né? Trazido pela
maestria de tantos outros espíritos, e a gente sabe que isso vai nos sustentar e amparar, porque o amor de Jesus, ele permeia todas as religiões. O amor de Jesus permeia todo o mundo. Mas por quê? Mas o Cristo, tem tantas outras seitas religiosas, tem tantos outros segmentos religiosos. Como é que o Cristo, sendo, digamos, como o próprio nome diz, um cristão, ele vai satisfazer, digamos, as curiosidades de um maometano, de um judeu, de uma criatura que é seguidora de Buda? Como é que é essa história? A gente fica assim meio mexido, mas a gente, quando vai para o Evangelho, a gente vai perceber, quando a gente faz mais alguns estudos, que esses espíritos superiores, esses puros espíritos, eles não têm bandeira religiosa. Eles não defendem uma bandeira religiosa. É tanto que Jesus não disse, olha, eu vim plantar a bandeira disso, ou a bandeira daquilo, a minha religião é essa, a minha igreja é essa. Não. Na verdade, os espíritos superiores, eles sabem que a grande bandeira é o amor. Então, esse amor, ele será permeado em todos os setores da humanidade. Quando a gente fala setores da humanidade, a gente não está falando só do Brasil, a gente não está falando só os espíritas, a gente está falando toda a humanidade. A humanidade é toda aquela que é comportada no universo físico e moral. Então, isso é a humanidade. Então, o amor, ele permeia todos esses recantos. Agora, é claro, como Kardec, como disse que a intelectualidade, ela atrapalha um pouco esse conhecimento, naturalmente nós vamos fazer a nossa interpretação pessoal, não é? Porque a gente acha que aquela frase é mais adequada para determinado segmento religioso. Aquela outra é para o outro. E a gente precisa compreender que o amor, ele tem uma só interpretação. O amor, ele é interpretado através das nossas ações no bem. E isso se chama amor, né? É a caridade em movimento. Então, isso não tem pátria, isso não tem nome, isso não tem uma tarja que possa, digamos, dizer, você só pode fazer até aqui ou você só pode fazer até aí. Não. Então, aí a gente já vai começar a compreender que o amor é uma língua universal, né? Aí a gente vai para a primeira parte da introdução e se pergunta, nossa, mas por que Kardec fez, traduziu esse amor de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo? Se ele está íncito em toda a Bíblia, se ele está íncito em todos os livros sagrados, por conta da questão de que Jesus nos falou, eu vou, mas não os deixarei órfãos, outro Consolador virá e ficará no meio de vós. Mas será que esse Consolador também não permeia essas outras nações, não permeiam essas outras religiões? Claro que sim, claro que sim. E cada um vai tirar a essência desse amor divino de conformidade com a sua própria prática de vida, de conformidade com a sua própria prática religiosa. Por quê? A gente já disse que o amor, ele é universal, ele não tem nenhuma bandeira e está íncito em todos os lugares. E nós vamos extrair essa célula amorosa de conformidade com o nosso conhecimento, que é a intelectualidade, e o nosso desenvolvimento moral, que é diferente. E o Evangelho, a doutrina diz que, em primeiro lugar, geralmente vem a intelectualidade, né? A gente tem mais conhecimento do que moralidade. Mas esse conhecimento, ele vai facilitar
que a gente possa compreender e aplicar nas nossas vidas esses ensinos morais de Jesus. Então, o Evangelho, o Kardec também fala aqui no Evangelho, na primeira introdução, que nos anais, digamos, nós temos, digamos, na Bíblia, nós temos vários itens, como que sejam nos Evangelhos, temos os milagres, temos os atos como a vida do Cristo, temos as predições, temos as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. Ele diz o seguinte, que todos esses itens anteriores, eles são discutíveis, eles são até usados em sistemas, né? Assim, criaturas, pessoas, grupos sistemáticos, eles utilizam, por exemplo, a igreja, ela utilizou determinadas palavras para criar os seus dogmas. O que é dogma? É aquele que não se pode mexer. É isso e acabou. Pai, Filho e Espírito Santo. O que é isso? Não se mexe. Isso não se pergunta. Isso é dogma, né? Então, isso ele disse que é discutível. Mas a moral do Cristo não pode ser discutível em lugar nenhum, em nenhuma interpretação que a gente possa dar, por mais que a gente queira, digamos, modificar ou fazer esse jeitinho do Cristo, essa moralzinha do Cristo para cada um, ele disse que isso não existe. Não existe, porque a moral é universal. E quando Cristo veio, ele nos trouxe um roteiro. Cristo é um roteiro. O que ele fez, o que ele deixou é um roteiro. É um guia infalível para que a gente possa chegar a Deus, né? E ele disse, chegarás através de mim, mas para chegar até mim é preciso que tragas, que faças aquele menor, né? Faças o bem àquele menor, quer dizer, a grande corrente de solidariedade. Eu dou apoio àquele que está, digamos, necessitando junto de mim, para que aquele que está acima de nós possa nos içar, né? E a gente possa crescer nesse sentido. A gente fala o seguinte, crescer em amor, crescer em desenvolvimento moral e espiritual, dando as mãos e unindo os nossos corações para que a gente possa realmente permitir que a paz que o Cristo tanto espera que a gente implante nesse planeta a partir dos nossos próprios corações possa ser possível, né? Então, o Cristo, ele é o roteiro, ele deixou para nós, através das suas ações, através dos seus milagres, através de tudo aquilo que ele fez. Mas ele também deixou para nós o quê? As bem-aventuranças. Disse Gandhi uma vez que se todos os livros de todas as bibliotecas fossem queimados, mas que permanecesse as bem-aventuranças, o mundo estava salvo. Quer dizer, nós estaríamos salvos, nós estaríamos com um código universal de amor, um código universal que guia as nossas vidas para Deus. Então, o Cristo deixou esse código universal. Eu interpreto assim, as bem-aventuranças, o Cristo como roteiro. É uma grande estrada, aquela estrada pavimentada, bonita, aquela que a gente diz assim, olha, não tem uma poeira nessa estrada. E ele todo sinalizado com aquela tinta, como é que a gente chama? Fosforescente. Tudo bonitinho, tudo novinho. Esse é o roteiro. Esse é o roteiro, aqui está a estrada e aqui estão as ações do Cristo. Mas a gente, pelo nosso livre-arbítrio, o que é que a gente faz? Eu acho que eu vou experimentar botar o pé fora dessa estrada, né? Aí vai, tá aqui a sinalização, mas a gente vai para lá. O que é isso? O livre-arbítrio. Mas olha, Jesus é tão maravilhoso que além de nos dar esse roteiro, com todas essas bem-aventuranças, sinalizar para nós através dessas plaquinhas, olha, aqui está o bem, aqui está por onde você deve fazer e ser mais fácil chegar a Deus. O que é que nós fazemos? Nós utilizamos a nossa vontade, utilizamos o nosso livre-arbítrio e fazemos aquilo que a gente acha que deve fazer. Mas ele, para mostrar também a sua grandeza e seu amor imenso, além dele nos dar esse roteiro com essa estrada maravilhosa, essa rodovia maravilhosa,
ele não ficou apenas dando o eco do seu amor para que a gente pudesse segui-lo. Não, ele nessa grande estrada, ele de quando em quando, digamos de 10 mil em 10 mil quilômetros, ele coloca um farol. Ele foi deixando faróis na nossa vida para que a gente pudesse seguir. Esses faróis, eles são de determinadas, digamos, de variadas interpretações religiosas. Nós temos como faróis da nossa vida, dessa grande estrada, desse grande roteiro, todos aqueles mestres da antiguidade. Nós temos também o Gandhi, nós temos o Buda, nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Irmã Dulce, que agora vai ser canonizada, né? É a primeira santa brasileira, né? Saiu ontem essa história, né? Por conta de 2 milagres que ela proporcionou. Então, o que acontece? Então, esses espíritos que a gente conheceu, que a gente lê, que a gente entende, que a gente já consegue interpretar o seu amor, nós tivemos aqui um bem pertinho de nós, né? O Francisco Cândido Xavier, que muitos de nós achavam apenas que era o intérprete, a máquina de escrever do Emmanuel, e a gente não se esquece de perceber quem é aquele espírito que a gente ainda não conhece. De uma sublimidade, de uma leveza, de uma magnanimidade, de uma simplicidade, que, ao meu ver, é uma das pessoas que Jesus permitiu ficarem mais perto de nós, para que a gente pudesse interpretar o grande amor de Jesus. Então, Chico Xavier foi um desses pontos luminosos na nossa vida. Ele não é apenas o intérprete, ele é a máquina de escrever do Emmanuel. Emmanuel é o seu guia, seu mentor, mas o Chico Xavier é de uma luminosidade tal que ele conta a Joana de Ângeles que ele desencarnou. Ele desencarnou num dia que ele queria desencarnar, um dia que todo mundo estivesse em festa. Um dia que todo mundo estivesse alegre. Para quê? Primeiro, para que ele pudesse se desplugar com tranquilidade. E, em segundo lugar, para que aqueles seus, seguidores não desabassem num choro convulsivo, piorando a sua própria situação. Porque, na verdade, a grandeza do Chico não seria abalada, digamos assim, pelo nosso choro, mas nós morreríamos um pouco com ele. Então, ele trabalhou para que isso acontecesse. Então, esse Chico é um desses faróis que Jesus colocou no nosso caminho, nessa grande estrada, nesse grande roteiro, para que a gente pudesse seguir para Deus. Allan Kardec, Leon Denis, Fabiano, todos esses espíritos que nós conhecemos são luzes no nosso caminho, nesse roteiro, porque quando ele disse que não nos deixaria órfãos, realmente ele tem toda a razão. E a gente se colocar um pouquinho de perspicácia através dos estudos, a gente vai permeando essa estrada e a gente vai percebendo a grandeza dessa história, a grandeza dessa conversa, a grandeza dessa afirmação para todos nós, né? Então a gente precisa compreender que o objetivo dessa obra, o objetivo do Evangelho, é exatamente trazer para nós essa amorosidade de Jesus. Mas não apenas trazer e a gente, nossa, ficar embevecido, que maravilha, que coisa mais linda. Não, ele disse que a gente, além de conhecer o seu amor, além da gente se encher dessa boa vontade, a gente tem que fazer também uma vontade boa para com o outro, porque ele disse que aquele que está aqui deve ser içado. Isso sim é o auxílio que nós estamos prestando aos nossos irmãos e também a
nós mesmos para que a gente possa caminhar para a grande lei, né? Então, além de conhecer o amor de Jesus, a gente tem que praticar. E a gente pratica fazendo a caridade. Às vezes a gente não sabe como fazer a caridade, a gente não sabe como começar essa caridade. Então, junte-se a um grupo, junte-se àqueles que estão fazendo. Por quê? Nunca a gente deve ficar de mãos abanando, de mãos vazias, ou achando que algum dia você vai ser convidado para fazer uma palestra, ou para fazer um estudo, ou um grande trabalho de caridade na ONU. A nossa ONU é dentro da nossa casa. A nossa ONU é dentro do nosso trabalho. A nossa ONU é dentro do nosso quarto, é dentro do nosso banheiro, é dentro da nossa cozinha. A nossa ONU, no bom sentido, é tudo aquilo que a gente faz. Porque se a gente não começa a trabalhar essas questões nossas, que são próprias, a gente não vai conseguir sair da gente mesmo, se compreender e alcançar padrões morais e intelectuais que a gente um dia gostaria de ter. Então, que a gente não se lance na vida achando que tudo de bom vai cair para nós porque Deus existe. Ora, Deus sempre existiu. Sempre existiram pobres e ricos, doentes e saudáveis, mais doentes que saudáveis. Mas se a gente não fizer a nossa melhor parte, se a gente não interpretar esse amor de Jesus, não colocá-lo dentro da nossa casa, no nosso coração, da nossa casa mental, e a gente fizer aquele trabalhinho e depois expeli-lo, como diz os Espíritos. A doutrina espírita tem que entrar em você, tem que fazer o seu trabalho de transformação e depois ela tem que sair de você à procura do outro. Isso sim é a gente começar a entender que a doutrina espírita realmente é esse fanal de bem e de paz que todos nós necessitamos, né? Então a gente vai perceber que o objetivo do Evangelho é nos ensinar a amar em todos os sentidos. Às vezes a gente não se acha assim um tanto pesado, grosseiro para fazer essas interpretações, mas é preciso que cada um de nós compreenda que ninguém vai nos avassalar. Ninguém vai nos avassalar. Porque nós somos espíritos livres, temos um livre-arbítrio e mesmo os nossos protetores, eles não vão se imiscuir na nossa vida e dizer, você vai fazer. Ele intui, ele fala, ele diz. Às vezes, a gente ainda é tão inconsequente nesse sentido que é mais fácil a gente utilizar e ouvir alguém que não está nem na nossa faixa mental, não está nem no nosso magnetismo, mas que chega e dá aquela pincelada e a gente, nossa, né? Aí a gente, amanhã está com dor de cabeça, amanhã está com dor no estômago, amanhã está enjoada, amanhã, então, vamos prestar atenção a quem nós estamos dando ouvido. Às vezes, mesmo o trabalho do bem, a gente ainda leva essas cipuadas da vida, não é? Às vezes a gente está, digamos, numa sala de passes, né? E chega alguém ali que inadvertidamente dá uma passagem para o espírito, né? E começa a fazer aquele barulho, aquele escândalo, que muitas das vezes atrapalha, entre aspas, a gente sabe que é necessário, não é dia de desobsessão, mas aquele espírito chegou ali porque aquela médium, ela não tem instrução e deixou-se, digamos, envolver por ele a ponto de verbalizar. Mesmo aqueles trabalhadores da casa espírita que estão ali,
que sabem o que fazer. Muitas vezes você não tem que tomar a dianteira e dizer, olha, é assim. Não, a gente vai interpretar como estão fazendo a situação, como é que estão levando aquela situação. Chega um momento que você diz para você mesmo, opa, toma conta disso, porque o negócio está ficando mais sério do que se possa imaginar. E você age. Mas a carga, digamos assim, de desarticulação daquele espírito é tamanha que se depois você não parar, entendeu? Junto àquele grupo que trabalhou, fizeram uma prece, tomaram um autopasse, daram um autopasse, você pode sair arranhado daquela situação. Ah, mas eu não vou mais fazer caridade por conta disso, de jeito nenhum. Ai, que graça, até parece que a gente é de vidro, né? Dói a cabeça hoje, amanhã melhora. Vai para a mesa mediúnica. Não, ele estava lá sim. Eu estava lá, vim com ele. Ele foi atendido, mas eu estava do lado dele, porque eu gostei de ficar aqui com vocês. Então eu fui com você. O seu trabalho, a sua casa, e todo mundo ficou com dor de cabeça. Se a gente não estivesse na casa espírita, a gente ia saber disso? Claro que não. A gente ia tomar Novalgina até ficar com a pressão baixa e a dor de cabeça não ia passar. O que é que eu quero dizer? Trabalhar essa sensibilidade. A gente precisa trabalhar essa sensibilidade. A gente é espírita, a gente é médium, sabe que todos somos médiums, mesmo fora aqueles que não vão para a mesa mediúnica, que trabalham, que tem uma mediunidade, que tem um magnetismo mais evoluído, mais para trabalho, mas a gente tem sensibilidade. Não trabalha na mesa mediúnica. Olha, minha irmã, eu ontem fiz assim, com dor de cabeça, para colocar meu nome, fazer uma prece, ou então tomar um passo, coisa dessa natureza. A gente precisa trabalhar essa sensibilidade. E essa sensibilidade está aqui. Está aqui no Evangelho, né? Amor é sensibilidade, entendimento é sensibilidade, fraternidade é sensibilidade. E tudo isso também é amor, né? Então, Jesus, ele com toda propriedade trouxe esse seu ensinamento e disse para a gente fazer o melhor que a gente possa com ele. Mas ele exigiu que, olha, o seu dia é até segunda-feira, tá? O seu é até quarta. O meu foi ontem. Ei, caramba, e agora? Como é que ele vai fazer? A magnanimidade de Deus é tão grande que Ele nos dá sempre um dia a mais para que a gente possa se renovar. Então, isso é de uma plenitude tão grande espiritual que a gente precisa compreender o amor desses Espíritos por todos nós. O amor de Jesus por todos nós. O amor desses Espíritos que trabalham numa casa. E a gente perceber quanto trabalho a gente ainda inadvertidamente dá para essas criaturas, ao invés de ajudá-las a trabalhar também no bem. A gente fica que nem, fica empacado, né? Fica que nem aquele burrinho que não quer sair do lugar, aí tem que futucar com a espora. Mas tem o Espírito do Evangelho que diz, né? Que não é pelo amor, será pela dor. Aplicaremos o látego e colocamos as esporas para que você possa caminhar, porque essa é a função dos espíritos superiores designados por Deus para fazer a humanidade avançar. Então, acho que é Lázaro que fala isso. Então, a gente precisa compreender, não chegar tanto, né, a esses termos da espora e do chicote. Mas a gente precisa interpretar e precisa saber que esse Evangelho não é para ficar dentro da gaveta. Esse aqui é para a gente ler uma página diária e para a gente fazer aquela interpretação. Se possível, verbal, porque aqueles que estão ali ao nosso lado, na nossa casa, que já são permitidos entrar ali, muitas vezes eles não sabem fazer a interpretação mental, eles não sabem fazer a leitura mental. Então, quando a gente verbaliza, eles estão pelo menos escutando. E isso é de muito bom grado para todos nós, porque, na verdade, nós podemos ser os verdadeiros evangelizadores de muitos espíritos e a gente nem sabe disso, não é?
Então a gente vai começar a falar aqui sobre essa questão da universalidade. Universalidade da doutrina espírita. Quando é que isso se dá? Quando é que isso acontece? Quando é que isso é possível? Né? Isso se deu em algum momento da nossa vida, quer dizer, da vida da humanidade? Sim. Nós tivemos o Pentecostes, né? Quando Jesus subiu ao monte, aqueles 500 da Galileia, né? Fizeram suas várias interpretações, algo chamado, estabeleceu-se a mediunidade, né? Pentecostes é a mediunidade. Jesus permitiu que todos falassem, até inclusive línguas estrangeiras. Para a gente aquilo era tudo estrangeiro, né? Então, no Espiritismo também houve esse Pentecoste universal. Quando? Quando na Idade Média, Deus permitiu que os espíritos, entre aspas, avassalassem o mundo inteiro e começassem a dar interpretações em todos os locais. Em todos os locais. E o que é que Kardec fez? Kardec, o espírito já experimentado, através de suas várias encarnações, com essas questões de sociedade, com essas questões de religiosidade, ele aceitou vir para codificar a doutrina espírita. Então, o que ele fez? Todas aquelas mensagens que eram dadas no mundo inteiro, ele recolhia, quer dizer, agora você imagina o trabalho à distância. Hoje nós temos internet, né? Hoje nós temos aviões supersônicos, hoje nós temos tantos meios de transporte e de comunicação em tempo real. E antigamente, imagina o tempo que levava, e ele sabia que tinha pouquíssimo tempo para fazer esse trabalho. O tempo que se levava para ir do Brasil até a França uma mensagem. E ele recebeu mensagem de quase 1.000 centros espíritas, não estabelecidos como esse aqui, né? Não, porque isso aí só aconteceu depois que ele fundou a Sociedade Espírita de Paris, não é isso? Então, os centros começaram a sair das casas, né, de familiares e passaram a ser estabelecidos em salas chamadas de centros espíritas, né? Mas ele recebeu todas essas mensagens. E o que é que ele fazia? Ele além de compilar, né, digamos, cada mensagem que vinha com um determinado teor, ele compilava. Depois ele ia comparar se aquela mensagem foi dada lá na França, com aquele teor, digamos, científico, se coadunava com aquela que foi dada no Brasil, ou na América, ou na Alemanha, na Europa, né? Então, o que é que acontece? Isto foi o que caracterizou a universalidade dos espíritos. Eles dizerem, ao mesmo tempo, as mesmas coisas, mesmo que tivessem diferenças, digamos assim, da interpretação por conta da intelectualidade. Porque, veja bem, uma pessoa que está dentro da Sociedade de Paris, recebendo uma mensagem de Fénelon, é diferente de uma pessoa que está lá em Cabrobó, no interior de Pernambuco, recebendo lá na casa da vovó aquela interpretação de um espírito superior, numa linguagem que eles possam conhecer, interpretar. Mas, no fundo, aquela mensagem tem o mesmo teor moral daquela que foi dada por Fénelon lá em Paris. Então, Kardec fez toda essa compilação e essa comparação para dizer, isso se chama universalidade da doutrina dos espíritos, né? E a gente tem que perceber bastante essa questão também, que às vezes a gente interpreta de uma certa maneira errônea, né? Pode dizer assim, a doutrina de Kardec. Acho que ele treina assim, onde está. A doutrina não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos. Kardec, um trabalhador excelente, que se fez intérprete também, porque era um excelente médium intuitivo, né? Daqueles espíritos que o estavam assessorando, inclusive o espírito de verdade, que a gente hoje não tem dúvida nenhuma que é Jesus, né?
Então a gente percebe que a magnanimidade daquele homem, o trabalho, a lisura, a equanimidade dele não deixava sobrar. Ele não fazia absolutamente nada que ele não tivesse certeza. E como dizia Erasto, tudo o que vier dos espíritos, você passa pela razão e pela lógica mais rigorosa. Porque entre 10 acertos, você pode, através de uma inverdade, eliminar tudo aquilo. Não coloque. É por isso que aquela questão também, lembra do livro da Ivone Pereira sobre o suicídio, Memórias de um Suicida, que passou 40 anos engavetado na febre? A gente assim, caramba, mas que ignorância daqueles caras da febre, não é? Não, é porque era uma ideia nova, era um jeito novo de escrever que a Ivone tinha. Então, eles deixaram aquilo ali amadurecendo para que outros espíritos viessem corroborar com aquela ideia e dizer, olha, realmente isto tem razão de ser, então vamos editá-lo, né? Porque o próprio Kardec diz aqui que a universalidade é exatamente isso, é a igualdade, se a gente pode dizer isso, das mensagens do teor moral que eles querem passar para nós, né? Mas era preciso ter muito cuidado quando surgissem ideias extravagantes. Ou então, um médium isolado, trazendo alguma coisa, como se fosse assim, criando um sistema. Então eu acredito que a própria Ivone Pereira foi passada no início como assim, uma criatura sistemática. Não, isso aí é uma questão dela. Porque primeiro ela escrevia diferente. A Ivone Pereira ela não psicografava, vocês sabem disso, né? A Ivone Pereira, ela era hipnotizada, ela era levada por seu guia e por Bezerra de Menezes ao local, ela via tudo aquela cena como estava passando. Ali ela gravava na sua casa mental, na sua alma, e era trazida de volta para o corpo físico. Após essa chegada, ela despertava, no outro dia começava a escrever. Então o mentor, né, ou o Bezerra chegava e disse assim, olha, não é bem por aí, não foi bem assim, dá uma olhada, e ela ia consertando. Então esse era um tipo de escrita para a época diferente, então por isso deram um stop nessa questão. Depois eles se acostumaram, depois vieram os protetores e falaram com os trabalhadores da FEB, e isso foi, digamos, ficando numa aceitação. Mas não é qualquer espírita, não é qualquer escrita também que vai ter essa aceitação. Então hoje se é muito mais, como é que eu vou dizer, justo com essas questões. Por quê? Porque hoje nós temos vários médiuns no mundo inteiro, nessa casa, na outra casa. Antigamente não tinha tanto médium. Não tinha tanto médium. Hoje, em cada esquina tem um médium. Tem na casinha de sapê, tem na nossa casa, tem na casa espírita, tem na farmácia, no hospital, em todo canto tem médium. Antigamente não era assim. Então hoje ele requer muito mais cuidado da nossa parte, da parte dos trabalhos mediúnicos, da parte das interpretações. Por quê? Porque os espíritos enganadores, eles sabem como enganar a nós, né? E muitas das vezes a gente acha que tremeu, que falou diferente, é o espírito superior. E na mesa mediúnica a gente vê muito isso, né? O espírito chega todo bonzinho, todo suave, tal coisa, e fala uma frase, fala um sistema ali, e você diz assim, poxa, será que é isso mesmo? O que é que a gente vai fazer? Depois, a gente vai pesquisar se aquilo é verdade.
Isso já aconteceu comigo. Ah, você está fazendo caridade para ela, bem feita, ela está lá na cama, ó, deitada, ela não sai da cama, está lá toda jururu. Ah, é? E você está fazendo o que junto ao jururu? Se você é um filho de Deus, inteligente, o que está fazendo junto com o jururu? Porque aí já cai por terra aquela glória, né? Eu posso, eu sou. É o quê? Junto de uma criatura que está depressiva. Diga que é alguém junto de alguém que está trabalhando. Diga que é alguém junto de alguém que está levando a vida, a força e está vencendo a si mesmo, né? Diga que é alguém de valor junto de alguém que está vencendo a sua viciosidade, as suas mazelas, as suas dores, as suas entranhas da alma que lhe estão cheias de coisas para arrancar, como nós todos temos, uns mais, outros menos, mas temos, né? Agora você vai ficar dizendo que é rei junto de uma criatura que está arriada numa cama? Pelo amor de Deus, rei de quê? A gente tem que pensar nisso, não é? A gente tem que levar essa interpretação para esses espíritos. Ele caiu na real, porque às vezes ele está nessa ideia de reizinho cristalizada lá de não sei quanto tempo. O que é que eu fiz? No outro dia, peguei o telefone da moça e liguei para ela. Oi, fulana, e aí, você ainda está aqui no Riachuelo? Não, eu agora estou morando em Belo Horizonte. Eu agora estou com uma firma aqui em Belo Horizonte, eu tive que me mudar rapidamente e não deu para que a gente pudesse avisar ao centro. Entendeu? Porque se a gente fica na primeira interpretação, acabou-se. A gente vai achar que aquele espírito, quer dizer que todos, a maioria que chega ali está falando assim a pura verdade. Por isso Kardec utilizou essa questão da universalidade, de comparar todas essas interpretações e de compilar, né? Então, ele fez isso exatamente para facilitar a nossa vida. É isso que os espíritos superiores fazem, né? Facilitar a nossa vida. Então, quando a gente lê essa introdução aqui, a gente vai pensar, caramba, Kardec botou aqui tudo que a gente estudou no livro dos Espíritos, dos médios, no Evangelho, porque falar de Jesus é falar de amor. Então está na primeira parte. Na segunda vem os detratores do Espiritismo, vem os falsificadores, vem aqueles que deram muito trabalho a Kardec, porque a gente acha que Kardec chegou aqui e fez assim, né? Oh céus, oh dor, que lindo, maravilha, olha quanto espírito maravilhoso. Gente, nós hoje estamos num tempo de alta tecnologia, não é? E nós temos tantas interpretações, tantas idas e vindas, temos o zap aí, jogando mentiras à vontade, confundindo as pessoas, e temos também mensagens muito boas, né? E a gente se confunde, viu? Se confunde. Imagina ao tempo de Kardec, que era preto do branco. Kardec tinha que responder todas aquelas agressividades como um homem justo que ele é. Tinha que responder a todas elas, através da doutrina espírita ou através dos jornais que ele mantinha correspondência, ou mesmo através de cartas, né? Mas Kardec nunca disse que, olha, escreve aí que eu fiz assim, eu distribuí tantos sacos de alimento, eu fiz tantos sacos de leite, eu fiz tantas roupas, não sei o quê. Ah, já leu isso sobre Kardec? Não. Mas será que ele não fazia isso? Será que Kardec não praticava caridade nesse sentido? Claro que praticava. A gente conhece assim a caridade sobre Kardec quando fala daquele livro. Lembra daquele livro que ficou lá enganchado lá na ponte, numa ponte do rio, como é que é o nome do rio? Lá na França era o rio. Bom, vou contar. Era um dia sereno, muito à noite, e alguém chegou ali e estava muito desolado, porque tinha perdido a sua esposa, o amor da sua vida, a sua sustentação. E ele já tinha pensado bastante o que é que ia fazer. Ele disse assim, não dá para vencer, eu vou me suicidar. Ponte Marie, ele estava na Ponte Marie, ele foi para a Ponte Marie, sobre o Rio Sena, sobre o Rio Sena. Então, estava escuro e ele começou a tatear-se no chão, né? E botou a mão assim no corrimão da ponte, né? Quando
quando ele fez isso, ele notou que alguma coisa molhado, meio que mole, estava sobre as mãos dele. E ele, meio que assustado, pegou aquilo, puxou. Quando ele olhou, levou para um poste e viu que era um livro. Vocês conhecem essa história? Esse livro, ele olhou, era o livro dos Espíritos. Aí na contracapa tinha assim: esse livro me salvou do suicídio, pode salvar você também. Esse cara levou esse livro para casa e fez a melhor encadernação que alguém já podia ter feito e enviou pelo correio para Kardec, agradecendo muitíssimo por ter salvado a dele também. Então ele se tornou o editor de Kardec, né, durante toda a vida dele. Em agradecimento, e se tornou, claro, um espírita convicto por conta dessa questão de ter lido um livro. Primeiro chamou-lhe a atenção aquela frase: este livro me salvou do suicídio, pode salvar você também. Vamos começar a distribuir essas bonanças que o Espiritismo nos traz. São frases que valem várias vidas, são ações que valem várias interpretações, mas na verdade o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor da espiritualidade está íncito em todas essas ações e em todos esses encontros, que a gente nunca chame de desencontro ou diga que Deus escreve certo por linhas tortas. Nunca. Deus sempre escreve certo por linhas certas e a gente precisa fazer a nossa melhor parte nessa ação, como Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, Marta, por que não fazes isso também? Então vamos conhecer mais Jesus, esse mestre amoroso, que Deus nos permite estarmos com Ele, desde que a gente queira estar. Na verdade, eles estão sempre conosco. A gente muitas vezes está fechado o nosso coração para esses espíritos maravilhosos. Que Jesus possa nos envolver, nos amparar e nos dar essa sustentação, que a gente possa estudar a doutrina espírita e fazer a sua melhor interpretação para as nossas vidas. Tantas pessoas encontraram a paz, tantas estão encontrando e quantas outras haverão de encontrar. A doutrina espírita é uma doutrina de razão, de fé, de esperança. Então, não percamos esse fio, porque Jesus está conosco e nós precisamos estar com Ele também. Graças a Deus. Agradecendo a Éslia pelo estudo da tarde de hoje. Falar no Evangelho sempre é muito bom. Evangelho é amor.